Olá, meu povo do Contraturno Digital! Eu sou o professor Aldemir Oliveira e para esse nosso encontro de hoje nós temos o seguinte, aula de número 60! Olha só, para o nosso título, então, nós temos Descobrindo a Distância entre dois pontos no plano cartesiano, assim como o ponto médio, meu povo. E para o detalhamento, nós temos distância entre ponto no plano cartesiano, determinação do ponto médio de um segmento de reta e o cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tudo isso acontece no plano. Quer saber mais? Vem comigo! Você sabe o que é a distância entre dois pontos? Ah, não sabe? Olha só, a distância entre dois pontos, ela necessita de um lugar geométrico onde esses dois pontos estejam localizados. Então, se você observar o que está aparecendo aqui do meu lado, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. E uma reta está ligando o ponto A ao ponto B. Então, se você consegue saber exatamente a localização em termos de distância de A e em termos de distância do ponto B, basta que você faça a subtração em módulo. Por que em módulo? Porque a distância sempre ela é uma medida positiva. Então, isso é um primeiro momento para você determinar a distância entre dois pontos. Mas essa coisa ela está presente no nosso dia a dia? Vem comigo que eu te mostro. Às vezes é comum nós viajarmos e temos aquela ânsia de saber em que quilômetro da viagem nós estamos. Ora, vem a primeira placa e você se localiza. Observe esse vídeo aqui ao lado. O carro está lá passando, veio uma primeira placa com quilômetro 25, vem uma segunda placa aparecendo o quilômetro 65, e aí você poderia se perguntar, ora, mas quanto foi que nós já percorremos? Isso está intimamente ligado ao que eu acabei de falar. Ora, pega a última placa, subtrai da primeira, você já vai ter uma ideia de quanto foi que você já percorreu. Neste nosso vídeo aqui ao lado, nós passamos pela placa inicial de 25 quilômetros, andamos mais um pouquinho, veio uma outra placa de 65 e ao realizarmos a subtração, ora, é simples, 65 menos 25, nós já percorremos 40 quilômetros. É desta forma que nós determinamos a distância entre dois pontos quando eu conheço. Mas quando eu não conheço, existem outras maneiras de calcular? Sim, vem comigo. Vejamos então como se determina a distância entre dois pontos. Então, para se determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário a análise tanto do eixo das abscissas, que é o x na horizontal, quanto do eixo das ordenadas. Vejamos a ideia geométrica de como se determina a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Observe que nós precisamos de dois pontos. Lembrando que cada ponto ele possui uma coordenada, uma em relação a x e outra em relação a y. Para o nosso primeiro ponto, o que nós temos aí? Coordenada x índice A, y índice A, resultando no ponto A. Depois, um novo ponto, portanto, uma nova coordenada, x índice B, y índice B, resultando no ponto B. Observe que, por projeção, nós conseguimos um triângulo retângulo que está sendo exatamente, olha, esboçado nessa ideia geométrica. Através desse triângulo retângulo e pelo teorema de Pitágoras, nós conseguimos determinar essas variações de A para B em relação às suas coordenadas, resultando em uma relação que vai nos servir de ferramenta para determinarmos a distância entre dois pontos. Note que na distância entre o ponto A e B existe uma variação no eixo x
quanto no eixo y. Logo, a distância entre esses pontos deve ser dada em função dessas variações. Ok? Me segue. Olha só. Chegando, então, a essa fórmula, a fórmula da distância entre dois pontos. E como que se conseguiu essa fórmula? Lembrando que construiu-se um triângulo por projeção, dando origem a um triângulo retângulo. E através do Teorema de Pitágoras, nós definimos, então, esta fórmula, certo? Ou seja, a variação em relação ao ponto A é um cateto. A variação em relação ao Y, que é o ponto B, é outro cateto. E a distância precisa entre A e B é a hipotenusa. Lembrando do Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma de seus catetos, resultando, então, nesta fórmula aqui, onde é a nossa ferramenta, né? Será a nossa ferramenta para nós determinarmos a distância entre dois pontos. Vejamos esta aplicação, olha. Calcular a distância entre os pontos P com as coordenadas menos 3 e menos 11 e o ponto Q com as coordenadas 2 e 1. Conhecemos, então, as coordenadas. Ora, perceba que na fórmula devemos subtrair os valores das abscissas de cada ponto e, em seguida, elevar ao quadrado. O mesmo deve acontecer com os valores das ordenadas, assim, ó. Então, vamos agora pegar a fórmula. Olha, eu quero saber a distância de D entre P e Q. Então, nós temos x índice B menos x índice A, ficando 2 menos 3 ao quadrado, mais y índice B menos y índice A, ou seja, 1 menos 11 ao quadrado, ok? Resolvendo, 2 menos com menos dá mais, então dá mais 3 elevado ao quadrado, mais 1 menos com menos dá mais 11 elevado ao quadrado. Agora, 2 mais 3 elevado ao quadrado é 5 ao quadrado. 1 mais 11 elevado ao quadrado é 12 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é 25. Como 12 ao quadrado é 144. Somando agora 25 com 144, chegamos a 169. E extraindo a raiz quadrada, nós chegamos à distância entre o ponto P e o ponto Q, que é a raiz de 13. Essa é a distância, ok? Vejamos agora como se determina o ponto médio de um segmento de reta. Para se determinar o ponto médio do segmento de reta, que é um ponto central, nós necessitamos também conhecer no plano cartesiano dois pontos, ponto A, ponto B. Vejamos! Depois da ideia geométrica, então nós temos agora como calcular o ponto médio do segmento. Então observe que o ponto médio você tira a média em relação às coordenadas. Então eu vou ter uma média em relação às coordenadas em relação ao eixo x e uma média em relação às coordenadas do ponto y, certo? Vejam aí do lado. Dessa forma, nós então vamos ter a relação que nos ajudará a calcular o ponto médio de um segmento. Como aplicação, nós temos: determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremos A, coordenadas 1, 8, B, 7, 6. Tomando aquela relação que é a média em relação às coordenadas, então vamos determinar a média em relação a x. Ora, em relação a x, coordenadas de x, 1 mais 7 dividido por 2, dá 8 por 2, dá 4. Encontramos de y, 8 mais 6, 14 dividido por 2 dá 7. Então esse é o ponto médio do segmento AB, que nós chamamos em quantas coordenadas? 4 e 7. Beleza, meu povo? Então agora vamos ao nosso aplicando. Vem comigo! No aplicando, nós temos o seguinte: para mapear a cidade, os principais locais
foram representados no plano cartesiano a seguir. Dê uma olhada no plano cartesiano. Então, nós temos aí banco, nós temos escola, nós temos o centro, nós temos a prefeitura e nós temos a igreja. Então, analisando a imagem, a distância entre o banco e a igreja é de... Observe que está sendo solicitado para nós analisarmos a imagem. Entre que localidades? Entre banco e a igreja. Beleza? Para a alternativa A, essa distância é 52. A alternativa B, essa distância será a raiz de 13. Para o C, 4 raiz de 13. Para o D, 2 raiz de 13. Para o E, 13. Vejamos como calcular. Ora, primeiramente, nós temos que identificar as coordenadas. De quem, pessoal? Do que foi solicitado. Queremos saber a distância entre o banco e a igreja. Observe que na imagem nós temos uma malha quadriculada. Então, a malha quadriculada, ela nos ajuda a trabalhar com unidade. Então, cada pedacinho daquele quadrícula é uma unidade. Então, ao identificarmos exatamente as coordenadas do banco e da igreja, vamos chegar. O banco, ele está em -3 em relação a x e em relação a y, 2. A igreja, em relação a x, 3 e em relação a y, -2. Ok? Agora, vamos substituir na fórmula da distância entre dois pontos. Temos que, olha só, a distância de B e I, que é do banco e da igreja, pela fórmula, nós temos aí a variação em relação às coordenadas de x e em relação às coordenadas de y. Substituindo, nós temos 3 menos 3 elevado ao quadrado, -2 elevado ao quadrado. Ora, 3 menos 3 dá mais. Portanto, 3 mais 3 dá 6. 6 ao quadrado. -2 com -2 dá -4 elevado ao quadrado. Ora, 6 ao quadrado é 36. E -4 ao quadrado é 16. Somando 36 com 16, chegamos a 52. É uma raiz exata? Se for, ótimo. Se não for, você pode decompor. Decompondo, chegamos a 4 vezes 13. Ainda, utilizando as propriedades de radicais, o 4 pode ir para fora, então 2 raiz de 13. Essa foi a distância entre o banco e a igreja. Ok, meu povo? Agora, vamos para nossas considerações finais. O que nós vimos nesse nosso encontro? Nós estudamos a distância entre dois pontos e o ponto médio de um segmento de reta. Através de quê, meu povo? Para se calcular a distância entre dois pontos, nós utilizamos da relação que foi desenvolvida através do plano cartesiano, juntamente com o teorema de Pitágoras, chegando a esta fórmula. Para nós determinarmos o ponto médio, conhecemos exatamente as coordenadas do ponto que nós queremos calcular, o ponto médio, e determinamos a média entre essas coordenadas, média em relação a x, média em relação a y. E observamos que a ideia geométrica é muito importante para você, então, aplicar a ferramenta correta, seja para calcular a distância entre dois pontos, seja para calcular a média, meu povo. Portanto, chegamos ao final. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre este ou outros assuntos do Contraturno Digital, você deve seguir as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e um bom proveito! Tchau, pessoal!